Boa noite, pessoal. Em janeiro de 1868, numa carta à sobrinha Sofia Ivanovna, Dostoiévski define o que tenta fazer no seu novo romance. Ele quer retratar um homem positivamente belo. Ele reconhece nessa carta para a sobrinha dele que não é uma tarefa fácil, é difícil, sobretudo naquele momento. A razão é conhecida de qualquer escritor, né, gente? A bondade na literatura, ela tende a fracassar, né? O personagem bom, o personagem bonzinho, ele costuma a ser um personagem plano, chato, artificial, né? Às vezes didático demais, né? E Dostoiévski, obviamente, o grande escritor que era, ele sabia disso, né? Ele cita alguns poucos, nesta carta para Sofia, ele cita alguns poucos antecedentes que ele considera bem-sucedidos nessa tarefa de retratar um personagem perfeitamente belo, né? Uma das suas citações é Dom Quixote, e a outra é Pickwick, de Dickens. Belos, mas ele afirma, né, que eles são belos porque eles são cômicos, são amados porque eles são ridículos, como se fossem assim bobos da corte. Mas o que ele quer com este novo romance é tratar de uma outra coisa. Ele pretende que este homem bom seja levado a sério. Bom, o resultado desse experimento, desse projeto, é a grande obra-prima de Dostoiévski, O Idiota. E é sobre ela que nós vamos gravar aqui, vamos falar aqui em vários vídeos nessa série sobre O Idiota, uma obra-prima do nosso genial Fyodor Dostoiévski. Se você se interessa por esse assunto, se você gosta de Dostoiévski, se você se interessa por saber das suas obras, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Esse canal é novo e Café com Rússia vai falar só de Dostoiévski e suas obras maravilhosas e um pouco também da sua biografia. Por que eu estou começando pelo Idiota? Porque é o livro que eu estou lendo no momento. Mas a gente vai falar sobre vários aspectos e sobre vários livros de Dostoiévski. Neste momento será O Idiota, né? Bom, o contexto da composição ajuda a entender um pouco este livro. Dostoiévski, quando ele escreveu O Idiota, ele estava fora da Rússia. Morou entre Genebra e Florença. Foi com a sua jovem esposa porque ele estava fugindo dos credores. Como todo mundo sabe, todo mundo que gosta de Dostoiévski sabe, ele vivia endividado e ainda tinha o problema do jogo. Jogava na roleta e havia perdido muito dinheiro. Mas para piorar a sua situação, neste momento, ele acabou perdendo a sua filha recém-nascida, Sônia, que a bebezinha apenas aos 3 meses acaba falecendo. Então era um momento muito difícil para Dostoiévski. Ele escrevia por capítulos e enviava para Katkov, o seu editor, da revista O Mensageiro Russo. E ele tinha prazos determinados. E quando ele mandava, ele já tinha recebido o dinheiro. Então, este romance sobre a bondade absoluta, ele foi escrito num dos piores momentos da vida do Dostoiévski, né? Então, este é um dado que é importante porque isso vai resultar numa crítica que se dividiu bastante acerca desta obra de Dostoiévski. Mas nós vamos falar sobre esta crítica
bem mais para frente, já ao final dos comentários aí sobre essa obra. Agora a gente vai falar um pouquinho do contexto, do início, do bem iniciozinho da obra, né, compõe a primeira parte do romance e que se passa de forma vertiginosamente, assim, em 24 horas. A história, ela começa num vagão de trem, numa manhã gelada, né, a caminho de São Petersburgo. Ali estão os dois personagens principais, que são dois homens opostos, ou seriam duplos, né? Dostoiévski gosta muito de tratar, de utilizar o duplo como... Inclusive tem uma obra, a segunda obra que ele escreveu, que é O Duplo, que depois a gente vai conversar sobre ela. Bom, mas vamos lá, aos personagens. Temos de um lado o príncipe Mishkin, 26 anos, indo com a sua roupinha simples ali, naquele inverno russo, voltando da Suíça, onde ele passou 4 anos tratando de sua epilepsia, num sanatório. Então ele está voltando aí para Petersburgo. Ele é o último descendente de uma linhagem nobre falida. Então ele está indo para São Petersburgo sem dinheiro, sem plano, sem relações. Relações essas que rapidamente ele vai fazer aí com as pessoas aí em São Petersburgo. Só lembrando, né, que Dostoiévski era epilético, né? Então é interessante fazer esse paralelo sobre a epilepsia de Dostoiévski e a do príncipe Mishkin. Bom, do outro lado nós temos Rogojin, né? Parfion Rogojin, herdeiro de uma fortuna de um mercador, e ele está indo para Petersburgo porque o seu pai morreu e ele acaba de receber essa fortuna. Mas nessa conversa ali no trem, onde ele conhece o príncipe Mishkin, Rogojin já revela a sua obsessão, que é o que moverá este romance. E esta obsessão é a sua paixão por uma mulher chamada Nastassia Filipovna. O conflito central dessa obra, gente, já está posto nessa primeira cena do trem, que é incrível, impressionante, assim, quando você pega o Idiota para ler esta primeira cena, né, esse diálogo entre eles, né, e além deles há um outro personagem que depois a gente vai falar rapidamente, mas esta primeira cena é muito, muito interessante. Bom, chegando em São Petersburgo, o príncipe procura a sua única parente distante que ele tem, que é a generala Epanchina. Esses nomes russos são terríveis, né, gente? A gente vai falando do jeito que dá, né? Então, ele procura a generala Epanchina, que é casada com um general influente e é mãe de 3 filhas. Mas aqui nos interessa mais a caçula Aglaia, que é tida como uma beldade na cidade de Petersburgo. Bom, a reação de Mishkin segue um padrão que se repete ao longo de toda a narrativa, né? Ele primeiro parece ser alguém meio ridículo, depois, em certos momentos, ele se torna, para essas pessoas, ele se torna fascinante, mas principalmente se torna um incômodo. Por quê? Porque ele não joga esse jogo social hipócrita que existia ali na sociedade de Petersburgo. Ele, por exemplo, responde com sinceridade às perguntas que são feitas a ele, não como uma mera formalidade, mas ele responde de forma sincera, o que é muito difícil, né, gente? Ele trata os criados dá a mesma atenção que dá aos criados, ele dá ao general. Ele
Ele fala de assuntos que podem ser incômodos ali para aquela sociedade, né? Então, em pleno salão, ele já conversa ali, por exemplo, tem uma franca conversa sobre a pena de morte e uma execução que ele presenciou, e faz isso ali de maneira muito natural, chocando a todos, né? Bom, e a sociedade ali acha ele um personagem muito estranho, né? E já o classifica como o idiota. Bom, ainda no primeiro dia, esse primeiro dia acontece muita coisa, né? Essas primeiras 24 horas acontece muita coisa. O príncipe, quando chega à casa do general Iepantin, ele é recebido por um funcionário deste general, que tem nas mãos uma foto da Nastassia Filipovna. E o príncipe vê este retrato e já ali tem percepções acerca desta mulher, né? Ela é o centro deste romance, né? É uma órfã que desde criança foi acolhida por um homem muito rico que se chama Totsky. Este homem, quando ela se tornou adolescente, ele fez dela sua amante. E ela foi mantida numa propriedade afastada de tudo e de todos. Foi abusada, ou seja, foi abusada durante muitos anos por esse terrível homem Totsky, que deveria protegê-la, mas foi a última coisa que ele fez. Quando ela se torna adulta, ela se torna um estorvo para ele, porque ele quer se casar com alguma mocinha lá da sociedade de Petersburgo. Ele, inclusive, deseja casar com uma das filhas do general. Então, ele quer se livrar de Nastassia Filipovna. Ele quer que ela case, né? A melhor maneira dele se livrar dela seria empurrando-a para um casamento arranjado, e dessa forma ele se livra dela, né? Dela com seu dote, né? Bom, a sociedade, obviamente, trata a Nastassia como uma mulher perdida, uma mulher caída, como se a vergonha fosse dela e não do homem que a destruiu, né? Então, diante do retrato, quando o príncipe Mishkin vê o retrato dela, ele fala, ele enuncia para todos ali o que ninguém percebe ou ninguém se importa, né? Que aquele rosto que ele vê carrega um sofrimento imenso. Então, onde as pessoas viam em Nastassia um escândalo, a mulher caída, né? Enfim, tudo que cerca essa personagem, ele vê a dor, ele vê o interior dessa personagem. Mas nesse mesmo dia em que ele conhece rapidamente Nastassia e todos ali, né? É o aniversário, acontece uma festa de aniversário de Nastassia, né? E nesta festa é uma das cenas bem conhecidas, né? Do livro, né? Do Idiota e da literatura russa, de uma forma geral. Então, nesta festa, ali, Nastassia está programada para dizer se aceita ou não se casar com aquele homem que estava com a foto na mão, que é o empregado do general Iepantin, e é nessa festa que essa proposta de casamento vai ser ali, enfim, revelada. E tudo vai acontecer, né? Nessa festa, né, gente? Aí
A gente, num outro vídeo, vamos falar um pouco dessa cena, porque ela é uma cena muito importante ali para a obra e interessante da gente dissecar um pouco melhor. Bom, a cena termina só para vocês terem uma noção, né? A cena termina com uma escolha que Nastácia tem que fazer ali entre algo que poderia ser a sua salvação ou a sua autodestruição. Então, a partir dessa escolha, o romance vai se organizar em torno desse triângulo aí, que na verdade é um quadrado, que vai incluir Mishkin, Nastácia, Rogojin e Aglaia, né? Pois Aglaia vai se apaixonar pelo príncipe e o príncipe vai se apaixonar por Aglaia. Mas essa história não é uma história de amor no sentido usual, né? Não seria, senão não estaríamos falando de Dostoiévski, né? O que Dostoiévski investiga nesse romance, gente, é outra coisa. O príncipe, ele acaba despertando um amor imediato por Nastácia, né? Mas é um amor por compaixão. É um amor baseado na compaixão, no amor universal. E já por Aglaia, ele acaba se apaixonando carnalmente mesmo, né? Ele se encanta com ela, mas ele vai ser, aí no decorrer da narrativa, nós vamos ver que ele será incapaz de escolher, né? Porque essa escolha significaria, né, o abandonar alguém que sofre, né? Então, a pergunta central do livro se forma nesse impasse, né? Nessa escolha que não é feita e o que é que isso representa, né? Então, o que o mundo faz com um homem genuinamente bom? Esta é a pergunta também que Dostoiévski joga ali, né? Nesse contexto, né? Será que o mundo vai acolher esse personagem perfeitamente belo? Esse personagem que de tão belo chega a ser inocente como uma criança, né? Então, a bondade de Mishkin provavelmente não salva ninguém, e não salva mesmo, né? Ela vai funcionar mais na obra como um espelho em que cada personagem vai enxergar a sua própria miséria, os seus próprios defeitos, e isso muitas vezes ali, ou todas as vezes, vai gerar, né, caos e conflito. Bom, o livro, ele tem uma aposta nitidamente teológica, né? Dostoiévski era cristão, né? Inclusive, nos seus rascunhos, ele chamava o protagonista de o príncipe Cristo. Mas aí fica, né, gente, uma pergunta subjacente a essa ideia, né, desse príncipe Cristo, né? Se um homem com essa alma tão pura, tão inocente, como diz Dostoiévski em suas palavras, essa alma do evangelho, aparecesse na Rússia do século XIX, o que aconteceria, né? Por isso que a gente fala que este livro é um experimento, né? O que acontece quando um homem desse tipo é jogado ali aos leões, né? Então, não há uma resposta pronta e nem uma resposta fácil, né, gente? É bem complexa essa pergunta, ela vai se desenrolar durante todo o romance, né?
E, e não teremos, né? Não teremos uma resposta para essa pergunta, né? A gente não vai ter uma, né? Seria bom se pudéssemos ter, né, uma resposta, né? O que uma pessoa boa, né, jogada no meio, enfim, da loucura ali da sociedade, da vida, o que acontece com ela, né? Então, nós vamos, no decorrer aí dos vídeos, destrinchar aspectos importantes dessa obra e eu espero que vocês gostem. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre o personagem do príncipe místico, que é o personagem principal, né? É a essência da obra, né? E por que Dostoiévski depositou nele as duas experiências mais traumáticas da sua própria vida, né? Vamos falar disso no próximo vídeo, né? E depois vamos falar também sobre Nastassia Filipovna, que é uma das personagens femininas aí mais complexas da literatura russa e da obra de Dostoiévski, né? Então, vamos falar também sobre Rogojin, também sobre outros personagens que não são em primeiro plano, que são personagens coadjuvantes, mas que são importantes dentro da trajetória e enfim, da narrativa. E também vamos ao fim, né, depois de falar de algumas cenas, de alguns personagens, da gente destrinchar melhor essa narrativa, aí vamos fazer as considerações acerca da crítica em relação a esse livro, porque a crítica se dividiu bastante, né? Por um lado, alguns consideram o livro falho, mal estruturado, escrito às pressas. Por outro lado, outros acham que o livro é uma grande obra-prima. Então, a gente vai trabalhar esses dois aspectos aí. Bom, espero que tenham gostado, espero que eu consiga muitas curtidas e muitos seguidores com essa série de vídeos sobre a obra-prima de Dostoiévski, O Idiota. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.